E assim começamos o nosso Básico do Espiritismo. No Básico do Espiritismo de hoje temos psicofonia. Lá atrás a gente já fez um sobre a psicografia. Estamos devendo tipos de mediunidade, mas já fizemos mediunidade. E agora, então, faremos, com a graça do bom Pai, psicofonia. Allan Kardec define a psicofonia como a comunicação dos espíritos pela voz de um médium. Trata-se, portanto, de uma mediunidade bem comum. Estudo de interesse do espiritismo, já que a locução entre os mundos é um dos princípios da doutrina espírita. A psicofonia é um meio importantíssimo da comunicação entre mundos, né? O plano espiritual e o plano corpóreo, aquele que está do lado de lá com aquele que está do lado de cá, e a doutrina espírita procura, na medida do possível, trabalhar o fenômeno da psicofonia. Aderlei, onde eu posso ler mais sobre psicofonia? Segunda-feira passada, nós começamos o nosso estudo acerca do livro dos médiuns. Então, lá nós trataremos de todos os tipos de mediunidade, inclusive psicofonia, de uma forma bem ampla, já que a gente lá está seguindo o padrão do canal, que é não trazer nada curto, nada muito desesperado. Então, se tem que falar, a gente bota, e tem sido até aqui bastante interessante para aqueles que nos acompanham. E aí, a pergunta se precisar aumentar, pode aumentar, eu não consegui botar caracteres grandes. Aí a pergunta é, você está escutando vozes? Esquizofrenia ou mediunidade? Sim, porque em alguns pontos a ciência confunde esquizofrenia com a mediunidade da psicografia, da psicofonia, da clareaudiência, da clarivisão, clarividência, e aí toda essa confusão acaba levando para a esquizofrenia. Mas vamos ler um pouco mais o trabalho do autor. Para os descrentes, escutar voz é sinal claro de distúrbio mental. Mas aqueles que compreendem a existência de outras dimensões, e principalmente da vida após a morte, sabe que esse também é um dos indícios da mediunidade. Por essa razão, a distinção entre alucinação e mediunidade não é preto no branco, não é algo muito preciso. A questão é complexa e exige bastante cuidado no diagnóstico. Primeiramente, é necessário identificar a condição orgânica e depois estabelecer a diferença entre o transtorno dissociativo por estado de transe e de um transtorno dissociativo por estado psicótico. Por mais que a gente argumente, é muito complexo você separar uma coisa da outra. Por mais que eu diga, olha, enquanto médium fica muito claro na tua cabeça que aquele tipo de pensamento não é teu, que aquela postura não é tua, que aquela voz não é tua, que aquilo não é um pensamento e por isso sim é uma psicografia, mas também enquanto escritor de ficção eu já vi personagem ter altas conversas comigo. Então, como é que eu separo o meu pensamento de um personagem que eu estou criando, e ele ganha vida, e ele tem linguagem própria, para uma persona que vem conversar comigo a fim de ter uma psicofonia? Paulo, quando a gente perguntava a ele como ele sabia de tudo isso, ele dizia, olha, eu sei por mim mesmo. E o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e alguns outros livros do Pentateuco, eles deixam muito claro que alguns saberes, alguns entendimentos, eles estão dentro de você.
Então, aquele que pratica a psicofonia, ele faz a psicofonia de fato. Aquele que é esquizofrênico, ele vai seguir por um caminho completamente diferente. Mas dizer para você como separar um do outro, sem, no entanto, embasar por mais de 2 horas, eu não teria como. Porque aí teria que trazer a base das ideias, teria que trazer o desenvolvimento das ideias, alguns exemplos e a biografia por trás de tudo isso, né? Psicofonia, sinais e características. Cada tipo de mediunidade se caracteriza por manifestações singulares, manifestações únicas. Os que escutam os espíritos são denominados médiuns audientes. É por meio deles que a psicofonia acontece. Inicialmente, o mentor aplica o magnetismo para ativar a glândula pineal do médium. Sim, a mediunidade ela é uma questão orgânica. Por mais que alguns não queiram que assim seja e ficam floreando tudo isso, a mediunidade é orgânica, está diretamente ligado à glândula pineal e isso está no livro dos médiuns. Está bem no começo, é muito fácil de achar. Aderlei, por que algumas pessoas floreiam, fantasiam, poetizam? Porque nós ainda somos fracos. Então, muitos médiuns queriam ter a mediunidade de Chico, queriam ter a mediunidade de Divaldo, de João Nunes Maia, de Vanderlei S. Oliveira. Queria ter esse tipo de mediunidade. Como eles não conseguem ter, porque para ter é necessário exercício moral e prática. Eles até estão sempre na casa religiosa, eles vão muito. Só que eles vão normalmente para fazer disse-me-disse, exercer política e querer poder. Isso conflita com moral. E aí o que acontece, eles não vão chegar nesse nível. Então, eles precisam de alguma forma se apresentar como médium ostensivo e nessa questão de médium ostensivo eles acabam dizendo que a mediunidade é algo espiritual. A ativação da mediunidade é algo, sim, espiritual. O desenvolvimento da mediunidade precisa do apoio, do suporte espiritual, mas a mediunidade que está em todos os seres, ela é orgânica, ela vem da glândula pineal. E assim, voltando lá, além de ser responsável pela produção de melatonina, a glândula pineal, é também o canal de comunicação, de intercomunicação com os espíritos. Agindo sobre o córtex cerebral do médium, permite que o espírito se conecte para assumir a fala desse médium. O espírito, então, se manifesta através da psicofonia para poder se comunicar com o nosso lado. Então, a gente vai trabalhar os 3 tipos de psicofonias, mas basicamente é isso, existe uma ligação do córtex do médium com o espírito, e aí o espírito ou vai transmitir, ou vai controlar, ou vai ficar no meio da transmissão e do controle. Aí a gente trouxe um pouco de clareaudiência, é uma sensibilidade auditiva. O médium é capaz de ouvir os espíritos. Nem sempre a voz é clara, como de uma pessoa encarnada. Há casos em que só se ouve sussurros. A voz também pode ser nítida na forma de conversa. Então, a gente vai ter aqui alguns tipos de vozes. Então, você tem uma voz externa, que você ouve falar aqui no teu ouvido, baixinho, alto ou então normal. Você ouve. Ela é física. É como se fosse a minha voz chegando aí do teu ouvido. Oi, Aderlei. Ou, anota, Aderlei. Ou, preciso falar isso para o fulano. Ou, como é que você está? Você não está bem. O que está acontecendo? Aderlei, você tem vários tipos. Então, um tipo é esse, que você ouve vindo de fora para dentro. Você tem um outro tipo que acontece aqui dentro. É até difícil de explicar, porque você ouve a voz.
Você ouve a voz, só que ela não é externa, ela vem interna. É uma voz diferente da tua, é uma maneira de falar diferente da tua. E você vê inteligência naquela voz, você enxerga inteligência. Não é você que está criando, porque você sabe, aqueles que escrevem, que criam personagens, por mais que o personagem, depois de um certo tempo, ele adquire forma, ele adquire vida, ele conversa com você, ele vai estar sempre contando a história dele, ou ele vai estar escrevendo a história dele, você sabe que você está manipulando tudo aquilo. No caso das vozes, da psicofonia, não, você não manipula. Ela simplesmente vem e quando você tem alguma dúvida e rebate com essa dúvida, a resposta vem. Você não tem como fazer isso sozinho na tua cabeça. Né? Outra maneira que ela vem é através de pensamentos. Então, quando você menos espera, você está pensando naquilo e você vê que não é um pensamento, que na realidade é uma comunicação. Ela está ali, você externa ou não externa. Você externa ou não externa. Então você pode repetir. E detalhe, quando é personagem, você não consegue falar ao mesmo tempo que as ideias vêm. Porque o mecanismo é um só. Quando é psicofonia, você pode falar à vontade o que está sendo dito ali, que vai vir. Inclusive, a gente, nesses 3 tipos que a gente vai ter, tem uma em que o médium ele é um verdadeiro intérprete. Ele pega a ideia que vem de uma maneira e ele traz aquilo traduzido. Ele tira, por exemplo, os palavrões, ele tira as palavras de choro, ele tira as palavras que ali podem ser pesadas, que naquela mesa não faz sentido apresentar aquele tipo de palavra. Muitas vezes o espírito mostra alguma coisa para ele, mas que ele acha que dar os detalhes do que ele está vendo vai ser muito pesado para aquela mesa. Então ele vai ali e ele faz uma interpretação. Olha, eu estou vendo uma pessoa deitada e ferida. Acabou. Acabou. Tem médium ainda não educado, que ele solta com tudo. Estou vendo a pessoa deitada, barriga aberta, tá com os órgãos para fora. Calma. É preciso ter educação acerca do que vai falar. Olha, eu estou com uma pessoa aqui do meu lado, ela tá gritando muito, ela está muito nervosa, ela está xingando muito. Eu já pedi para ela se acalmar, ela não quer se acalmar, então eu não vou dar a vez para ela, porque fica impossível trabalhar dessa maneira. E simplesmente você não dá a vez. Aderlei, e no centro espírita, que você vê de outras linhas que não a linha criada por Kardec, que você vê o espírito tomar o médium. Então, você precisa educar a sua mediunidade. Espírito nenhum, se você tem uma mediunidade educada, vai tomar o seu corpo. Espírito nenhum. Se você tem uma mediunidade educada, não existe essa coisa do espírito entrando, começar a falar e assumir tudo. O médium, ele é senhor do seu corpo. Então, ele tem que desenvolver essa zeladoria para, então, através dessa zeladoria, ele controlar melhor o seu próprio corpo. É importante saber ainda que há diferentes categorias de psicofonia, isto é, subtipos dessa faculdade mediúnica. Vamos conhecê-las a seguir. Então, a gente tem, no primeiro momento, a psicofonia consciente, também chamado de psicofonia mecânica. A psicofonia consciente também chama... Desculpa. A psicofonia consciente, também chamada de psicofonia mecânica, é o principal tipo de psicofonia. Estima-se que 70% dos médiuns psicofônicos atuem dessa forma. Nele, os espíritos transmitem as comunicações telepáticas e momentaneamente, ou seja, telepaticamente e momentaneamente. O médium, enquanto recebe a mensagem, continua consciente. Dessa forma, durante a transmissão, o médium mantém sua própria voz, seu próprio vocabulário e a sua própria linguagem gestual. Apenas a ideia é do espírito. O médium pega a ideia do espírito e ele traduz essa ideia. Né? Na psicofonia consciente, o médium tem controle sobre
a manifestação espiritual. Então, isso é importante, porque certa vez eu conversava com uma pessoa e essa pessoa ia a um centro de uma linha espírita muito próxima do voodoo africano. Muito próximo. E essa pessoa, ao ir a um médium que seguia a linha de Kardec, ela jurou de pé junto que não tinha espírito nenhum ali. Por quê? Porque a linha que ela seguia daquele espiritismo muito próximo do voodoo era uma linha, eu não estou falando que é uma linha errada, por favor, não confundam, estou falando com muito respeito. Era uma linha que ainda atendia ao sistema de dramatização. Então o espírito vinha com gargalhadas, o espírito vinha com danças, o espírito vinha com linguagem corporal própria, com trejeitos próprios, e o médium se transfigurava. Aquilo a pessoa dizia que era uma manifestação lícita, como diríamos do vinho, era uma manifestação franca. Quando ela foi ao centro kardecista, que ela foi falar com a entidade, o médium estava aqui, boa noite, como vai e tal. E aí ele sentou para dar as consultas e tal. Cadê o espírito? Está lá. Você não está vendo? Está lá. Aí eu não consigo ver. Você vê? Está lá, dá para ver. Ele está lá. Aí a pessoa indo embora para casa, não, que o cara não mudou cara, não mudou voz, não mudou nada, que não tem nem como, mas é isso. No caso da psicofonia, a psicofonia consciente, o médium vai ouvir e vai traduzir pelas suas palavras, né? Eu tenho aqui um irmão ao meu lado, e esse irmão me parece um tanto quanto aflito, e ele diz que precisa de um caminho, e nós precisamos buscar um caminho para ele. Olha a gesticulação do Aderley, viu? Então, estou gesticulando com uma mão só, e aí eu preciso, no meu padrão, eu gesticulo falando muito com as mãos. Salvo quando eu estou trabalhando, aí eu quase não gesticulo. Mas a via de regra, eu gesticulo bastante. Então, numa mesa natural, vai ser que eu diga, olha, a gente aqui está com um irmão, ele está aqui ao meu lado, e ele diz que ainda, ele diz que precisa saber notícias da Primeira Guerra, pelo que ele está falando é a Primeira Guerra Mundial, ele não está fazendo distinção, e ele diz que precisa achar o pelotão dele, e ele diz que o pelotão estava na frente, que eles foram se perdendo, e os caminhos foram... Então você vai trazendo aquilo, e você já vai trazendo para as suas palavras, fazendo a sua interpretação. Essa é a psicografia consciente. E aí nós temos a psicografia semiconsciente, que também é a psicografia semimecânica. É o segundo tipo mais frequente do fenômeno. Como o nome sugere, apenas uma parte da manifestação ocorre com o médium consciente. Isso significa que o espírito consegue exercer mais influência no médium, ainda que não seja uma influência completa. No caso da psicofonia semiconsciente, o espírito é capaz de usar o órgão fonador do intermediário. Assim, além das ideias, o estilo de fala também é do emissor da mensagem. A diferença com a psicofonia consciente, no entanto, é que ele não se lembrará dos detalhes. Então, ele pode se lembrar de muita coisa, mas ele não vai se lembrar de todos os detalhes, porque naquela hora quem estava sob o comando era o espírito. E aí ele vai falar com os próprios trejeitos, vai falar a própria maneira, o vocabulário é do espírito, as pausas na hora de falar, a característica da fala é do espírito, e assim ele vai, é o espírito quem mais controla do que o médium, muito embora o médium esteja ali.
Um exemplo disso nós temos o Divaldo Pereira Franco, né? Mas o Divaldo está muito mais voltado para a próxima, e a gente vai chegar lá. Psicologia inconsciente. É a psicofonia. Psicologia é ótima, Derlei. Psicofonia inconsciente, que é a psicofonia de transe. Por fim, a psicofonia inconsciente, conhecida também como psicofonia de transe, que é rara entre os médiuns psicofônicos. Acredita-se que apenas 2% utilizem esse formato. Nela, o espírito fica sob controle do médium, sendo capaz de administrar não só a voz, que é o aparelho fonador, e o estilo de linguagem, mas também a formação de frases, formação e formatação de frases. Em muitos casos, até os gestos podem ser controlados. Quando o médium desperta do transe, ele não se lembra de nada da mensagem enviada pelo espírito. E aí nós temos Divaldo Pereira Franco, quando ele em final de palestras, ele recebia ninguém menos que o Dr. Bezerra de Menezes. Então, a voz era do Dr. Bezerra de Menezes dentro do aparelho fonador do Divaldo. Então, a voz vai continuar sendo do Aderlei. Mas se é um espírito com a voz mais rouca, minha voz vai ficar mais rouca. Né? Se é um espírito com a voz mais fina, minha voz vai ficar mais fina. Porque o meu aparelho fonador, ele permite isso. Como ele vai permitir, eu não consigo imitar, uma voz mais afeminada, uma voz mais levada, que fica assim muito claro que é uma voz feminina. Né? A gente no GELC, em São Paulo, todas as vezes que vinha a mentora da casa, independente do médium, a gente sabia que era a mentora da casa. Ela vinha num sistema inconsciente, ela realmente assumiu o médium. 2, falava super baixo. Então, por mais que a voz do Aderlei seja esse trovão que grita aos 4 cantos, quando vinha Lázara da Conceição, a voz ia ser tranquila. Eu espero que aqui nós consigamos, mais uma vez, com a graça do Mestre Jesus, aquela coisa bem... A gente olhava e dizia, é a Lázara da Conceição, não tem como não ser. É a própria Lázara. E, independente do médium, a maneira de falar era a mesma, os trejeitos eram os mesmos, os olhares eram os mesmos, e às vezes eram médiums que nem contato tinham. Trabalhavam em horários diferentes, porque o GELC é uma casa desse tamanho, é um ovo. Mas ele tem uma quantidade de membros que assusta a muita casa que ocupa um quarteirão. E aí, para ter uma casa desse tamanho, para ter mais de 400 membros, eu acho que era mais de 500, inclusive, e mais de 300 atuantes. Então, para ter num ovo desse essa quantidade toda de membros, você já viu que os horários eram muito bem escalonados, né? E tinha evento no GELC de segunda a segunda. Então, se você era voltado para criança, para cesta básica, você só ia lá sábado. Se você era voltado para o pãozinho, você só ia domingo. Se você era voltado para a cura, você só ia às quartas-feiras e sexta. E assim ia. Então, tinha lá essa questão da psicofonia inconsciente, era muito interessante de ver. Eu não tinha que botar esse último efeito, mas eu botei. Por fim, toda mediunidade requer estudo, disciplina e moral elevada para desenvolver-se. Um segundo ponto a ressaltar é a necessidade de humildade que o médium precisará ter para exercer qualquer tipo de mediunidade. Todas são bem-vindas e necessárias para o auxílio da nossa evolução. Porque, de novo, é muito comum a gente cair na questão da vaidade. Todas as vezes que tinha algum evento em algumas casas espíritas, um evento de vulto, todo mundo queria ir para frente do evento de vulto e ninguém queria ir para a sustentação da casa. E poucos conseguiam ouvir e entender quando os dirigentes diziam
que a mediunidade de sustentação era 3 vezes mais importante do que a mediunidade lá na frente, de dar passe, de aparecer, de tudo isso. Então você ficaria numa salinha estudando, enquanto você mantivesse a tua mente ali limpa, tranquila, não afetada pelo externo, você estava emprestando ectoplasma para manter a casa com uma egrégora mais forte naquele evento tão importante. Mas não, você dizia para as pessoas, olha, você vai para a sustentação, era um bico desse tamanho, porque elas queriam, na realidade, era que aquelas 500 pessoas que passariam pela casa, das quais ela conhecia muitas, ela queria que essas pessoas a vissem ali, dando passe. Um outro caso comum em algumas casas é quando você deixa o passe livre, todo mundo vai para aquele médium que acham, que acreditam que é o médium ostensivo. E os outros médiums ficam ali parados, tendo que fazer a sustentação para esse médium ostensivo. Quando não, se o passe vai sequencial, pode ter certeza que o médium que você calhou de ficar à frente dele é o médium que está preparado para trazer os fluidos que você precisa, porque a sua ida à casa foi detectado muito antes de você pensar em ir à casa. Precisamos levar fulano numa casa para dar sequência a esse tratamento. Precisamos que ela vá um passe. Olha, talvez semana que vem a gente consiga levá-la para esse passe. Então tá, então vamos combinar dela entrar nesse médium aqui, porque por ele a gente consegue trabalhar melhor. E às vezes é considerado o pior médium da casa, se é que isso para a espiritualidade existe, porque na casa religiosa, infelizmente, existe sim o pior médium, o melhor médium, mas isso é só na visão deles, porque tem muito médium que consideram pior e é um baita de um médium. Empresta energia para todos aqueles que se acreditam melhores, né? Então, senhores, é isso. Fizemos o nosso estudo, mas não podemos ir embora sem antes informar quem nos auxiliou e fazermos o nosso agradecimento. Levanta isso aí para o pessoal ver direito. Isso, a gente está falando do conteúdo espírita, que é conteúdoespírita.com/psicofonia. Tem um trabalho lá muito legal, infelizmente, para encaixar tudo na lâmina. Eu mudei o português, mas não mudei a essência. Eu peguei palavras que eram compridas, transformei por sinônimos mais curtos, tirei algumas coisas, mas o texto inteiro lá ele está muito interessante, vale muito a leitura. Adirley, se você já tem esse tipo de coisa no canal, se você já domina esse assunto, por que você traz de outro site? Vários motivos, um deles é que às vezes eu não tenho tempo para preparar tudo isso do jeito que eu gostaria. Eu sou chato quando o assunto é escrever, eu gosto de escrever com referência, com tudo bonitinho, e às vezes eu não tenho tempo para fazer isso, então eu vou atrás de algo pronto. Ponto 1. Ponto 2 é uma maneira que eu também achei de divulgar bons sites, bons livros e bons caminhos para estudar. Juntei o útil ao agradável e venho aqui e faço uma propaganda muito bem-vinda para essas casas, para esses sites que se deram ao trabalho de fazer esse trabalho tão bonito que é nos auxiliar. Não é um trabalho fácil, senhores, não tenham dúvidas de que quando o trabalho ele é bem feito, ele é bem difícil. Você colocar todas as referências, da onde vem, como vem, e depois você pegar tudo isso e transformar nas suas palavras, não é fácil mesmo. Por isso a gente agradece imensamente. Tivemos hoje a nossa psicofonia no Básico do Espiritismo.